episódio anterior, Prota fugiu da rainha sugadora, conseguiu uma noiva e está perto de enfrentar um figurante. Opa, continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal, hein? Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Rushui falando que não, essa é a matriz do dragão. Zhao fica nervoso, com uma lança apontada na cara dele. O Prota zoando com a cara dele, manda ele se lembrar dessa formação usada por ele. Chama ela de formação caça-insetos. Todos ficam surpresos com o resultado. O Lorde Feudal diz que no primeiro jogo, Jiang Han vence. Eles ficam desesperados, falando: meu Deus, meus 20 mil ouros. Era um ano todo juntando esse dinheiro da cidade. O Prota, com um saco de ouro na mão, agradece pelo presente deles. O pai de Zhang mete o tapão nele, falando que foi tudo culpa dele. Irritado, fala que a família Yang conseguiu um bom genro. O Prota, com um sorrisinho na cara. Zhao fala que os soldados dele são inúteis. Irritado, fala que vamos para o próximo jogo. O Prota, juntando todas as recompensas, fala que vai dar isso como dote do casamento, por ter sido muito caro. Lorde Feudal fica comemorando, falando que isso é ótimo. Rushui só observando o Prota, faz uma carinha de feliz. Zhang irritado, falando que esse moleque tem um conhecimento profundo. Eles pensavam que Jiang já sabia desde o começo que Zhao ia querer duelar com ele, por isso já estava preparado. Lin pensativa, fala que não esperava que ele tivesse tanta força, parece que realmente subestimou ele. Zhao fala que foi só o primeiro jogo, ainda tem mais 2. O Prota diz que não é tão importante assim, mas antes tem algo para perguntar da sua sogra. Ele fala que Zhao é sobrinho dela, pergunta se ele deveria continuar com os testes, porque tem medo que o sobrinho dela não volte da batalha de hoje. Zhao fica muito puto ouvindo isso. Ela manda ele continuar a luta e fazer suas próprias decisões sem se preocupar com ela. Prota disse que ainda estava pensando em negociar com Zhao, mas parece que a família Yang e a família Zhao não estão tão boas assim. Zhao segurando seu arco, fala que a cabeça do Prota vai ser o presente dele depois. Os figurantes ficam assustados, falando que aquele arco é um arco das 10 pedras. Só as pessoas com 300 kg de força no braço são capazes de usar. Zhang falando que a derrota é certa nesse jogo. De toda a cidade, Zhao é o único que consegue usar esse arco com 10 pedras. Rushui pensativa, se pergunta como ele pode sugerir esse jogo. Zhao com um sorrisinho na cara, falando que o Prota não pode ganhar. O Prota sem ligar porque ele tá falando. Os soldados preparam uma placa de pedra, jogam ela para o alto. Zhao prepara o seu arco e dispara. Sua flecha atravessa a pedra no meio. Se vira com um sorrisinho, falando que agora é a vez dele. O Prota só analisando, os figurantes atrás dele falando que é incrível uma flecha quebrar uma pedra. Escudo não serve de nada aí, então pra que escudo? O Prota com um sorriso na cara pergunta se ele se chama de arqueiro com esse nível de habilidade. O Shui fica rindo da piada dele. Zhao joga o arco para ele, pergunta se ele ao menos é capaz de puxar uma flecha nele. O Prota segurando o arco quase caindo, dando um sorriso, fala que é um arco que usa o tendão de um rinoceronte. Zhang rindo, fala que não é só isso não. Você ousa tentar usar esse arco? Não tem medo de quebrar esses seus ossinhos aí não? Prota diz que realmente está com medo de puxar esse arco e acabar quebrando ele. Zhao rindo, fala que isso é piada. Se ele conseguir quebrar o arco, vai se ajoelhar e chamar ele de vovô. O Prota puxando a flecha. Antes de conseguir disparar, o arco quebra. Pergunta se eles vão ficar de joelhos agora. Prota com um sorrisinho, falando: esposa, agora temos 2 netos. Antes mesmo de nos casar. Não está feliz? Zhao e Zhang ficam bravos, falando que ele deve ter feito alguma coisa com o arco. Como ele poderia quebrar esse arco assim? O Prota manda trazer para ele um arco de 15 pedras para mostrar a diferença de força. O figurante vem trazendo o arco todo cagado. Lin Jinqian fala para seu pai que ele deve estar fingindo. Nunca soube que ele poderia puxar um arco desses de 15 pedras. Prota já pega logo 3 flechas na sua mão e começa a disparar uma a uma em cada direção diferente. Elas destroem um morro. Eles ficam se perguntando qual das 3 acertou. O figurante fala que as 3 flechas acertaram o alvo. O Lorde Feudal abre um bocão, falando como ele pode tirar 3 flechas em direções diferentes e acertar no mesmo lugar. Diz que com esse resultado, Jiang Han ganhou. Todos ficam assustados ouvindo isso. Zhao abre um olhão, falando que isso é
é impossível. Olhando a flecha incrédulo. Os figurantes falando que a Rushui vai ser roubada. Prota preparando uma flecha, dizendo que está na hora de acabar com esse jogo. Zoan se prepara. O Prota solta a flecha. Zoan segura ela, mas sua mão acaba sangrando. Ele fica muito puto, dizendo: como você ousa? Avança falando: já que você me atacou, não me culpe se eu te matar. O Prota com um sorriso na cara, esperando ele vir para um V1. Os dois batem de frente. O segurante falando que Jiang Han está morto agora. O Shui mandando o Prota recuar agora mesmo. Zoan falando que hoje, para ela ser mulher dele de qualquer forma, toma um socão na boca e é mandado longe. Caído no chão, falando: você não era um lixo? Prota preparando sua aura. Zoan avançando de novo, falando que você está morto, Jiang. Prota manda ele vir para cima, dá um murro no bucho dele. Zoan dá aquela cuspida de sangue, toma mais um soco na cara e é mandado para cima. Prota prepara sua perna, dá uma olhadinha e dá um chute na cabeça dele. Zoan cai que nem um meteoro no chão. Os figurantes ficam abrindo um bocão. Zhang abrindo o bocão, falando que isso é impossível. Zoan fica jogado no chão igual cocô. O Prota cai do céu só agora. A mão do Prota começa a sair um sanguinho. Zhang fica gritando como isso pode ser possível, gritando que Jiang é um lixo. Como ele poderia conseguir derrotar alguém de segundo grau? Tomou um tapão na cara de seu pai, que manda ele parar de envergonhar a família. Pensativo, diz que acha que Jiang tem alguma carta na manga. Prota se aproximando, fala que eles não sabem o motivo, né? Pisa na cabeça de Zoan, tirando sua roupa. Fala para olharem essas marcas aqui, vocês agora sabem, né? Zoan abre um bocão. Zhang falando que ele realmente se forçou a quebrar o próprio pulso. Veias quebradas podem aumentar imediatamente a força do corpo, mas não haverá mais progresso nessa vida. Zhang rindo, fala que agora Jiang está com seus meridianos quebrados, não vai passar desse nível. Rushui pensativa, falando quem diria que ele faria isso. Zoan vai gritar para ele não fazer isso. Prota sem dó amassa a cabeça dele, dizendo que está na hora dele ir. Zoan foi conhecer Deus mais cedo. Os figurantes ficam paralisados. Começa a falar: ele realmente teve coragem de matar Zoan? O Prota só olhando para Rushui, pergunta se o casamento pode continuar agora. Ela diz que sim. Lin, irritada, pensando: ele teve coragem de quebrar o seu pulso, mas ele ainda não me merece. Os dois voltam para a cerimônia de casamento. O casal se curva. Os dois vão para o quarto. O Prota com um sorrisão na cara, pensando no que vai fazer hoje. Ele avança para tirar o véu de Rushui. Ela diz que hoje está surpresa. Fala que já que ele não é um desperdício, por que não perdoou Zoan? Prota diz que não tem tolerâncias com figurantes. Rushui diz que ele não deveria ter matado Zoan. Agora eles não vão te deixar em paz. Prota agarra ela pela cintura, puxa ela um pouco mais para perto e fala que hoje o casamento tinha muitos olhos. Se não tivesse feito isso, as famílias Lin e Zhang poderiam ter agido. Ela fica surpresa quando ele diz que se não faz isso, eles poderiam querer chamar ele para acabar com a família Lian. Desamarrando o vestido, fala que cortou seus meridianos, não seus olhos. No fim não foi um completo desperdício. Rushui pensativa, falando que graças a isso a família Lian não vai sofrer tanto, mas o custo foi muito grande. Ela segura a mão do Prota, falando obrigado por hoje, e desde que ele esteja com o pulso quebrado, vai ser sempre o marido dela, e enquanto estiver no palácio, vai proteger ele. Prota pensativo, fala que ainda não disse para ela que vai restaurar seus meridianos. Rushui começa a ir embora. Ela manda ele ficar no palácio por 1 ano. Se depois desse tempo ele não quiser mais ficar, pode ir embora com uma grande quantidade de dinheiro. Prota se aproximando, manda ela não pensar muito nessas coisas, joga ela na cama, tirando sua roupa, fala para desfrutarem sua noite de casamento juntos, tenta avançar com um beijo. Rushui desvia, fazendo ele bater de cara na cama. Ela se levanta, dizendo que não pode fazer isso. Prota pergunta se ela vai deixar a lua de mel deles acabar assim. Ela diz que não, vai deixar Xingye com ele essa noite. Ele com um sorrisão, falando: isso mesmo, deixa me servir essa noite. Xingye aparece na porta, perguntando o que precisa fazer. O Shu diz que é para ela servir Jiang essa noite. Ela fica envergonhada, falando: como assim? Ela indo embora, escuta o Prota falando que está pegando fogo. Diz que todos os homens são iguais. Xingye falando que não devem fazer isso. Prota falando que não vai fazer nada de desagradável com ela. Coloca as mãos nas costas dela, dizendo que não vai fazer nada pervertido. Xingye perguntando se isso vai ser rápido. Prota cultivando, manda ela não falar besteira. Prota diz para ela pegar essas pílulas e começar a cultivar. Prota pensativo, diz que
não pensava que poderia encontrar um corpo puro Win aqui. Vai ser bom deixar ela cultivar. O Prota de manhã falando que a noite foi boa. O Shui olhando para ele com uma cara de brabo, mandando Xing você viu o café da manhã? Prota pensativo, será que ela entendeu alguma coisa errada? O Lord Feudal falando que já que o Prota entrou para a família Yuan, eles vão dar proteção para ele. Mas se ele tomar alguma atitude que faça a família Yuan ser envergonhada, não irá perdoar ele. Prota com um sorriso na cara, dizendo claro, sogra, não pode deixar comigo. Sua sogra dando ralho no Lorde, perguntando por que ele está sendo tão duro com Jiang. Ela se aproxima dizendo que mesmo que ele não possa cultivar mais, ele ainda pode dar uns netinhos lindos para ela. Prota dá um grito falando que pode deixar com ele, não vai descansar até ela ter gêmeos. O Shui se vira, ele falando que a filha dele não ajuda muito com isso. Prota diz que tem algumas notícias para seu sogro, diz que os agentes do condado irão chegar essa tarde. O Shui pergunta o que seu pai planeja fazer. O Lorde diz que sabia que a majestade ficaria irritado com o casamento dela, mas ele não vai atacar nossa família facilmente assim. O Shui preocupada, fala que dessa vez eles estão vindo com uma pessoa muito poderosa junto com eles, e se eles fizerem algum tipo de pedido absurdo, o Lorde diz que contanto que eles não façam nenhum pedido que ultrapasse, daremos a eles o que quiserem. Prota pergunta, e se o pedido deles for longe demais? Shui irritada fala que a única coisa que podem fazer é esperar. Sua sogra pergunta se o Prota tem alguma ideia. Ele diz que não. Desde que eles não ultrapassem os limites, vamos dar para eles o que eles quiserem. Mas se eles ultrapassarem, vamos matá-los sem deixar nenhum escapar. O Lorde batendo na mesa fala que isso é loucura, perguntando se matarmos eles, como vamos lidar com os soldados do condado. Prota manda ele não ficar ansioso assim. Como eles não podem se casar mais com a Shui, eles vão dar algum jeito de conseguir a cidade de qualquer forma. E se eles pedirem para você abrir a mão do seu exército, ou se eles ameaçarem a vida da Shui, ela diz que prefere morrer do que ser alvo deles. O Prota diz que de jeito nenhum ela pode morrer. Ela corada se perguntando se ele realmente se importa tanto assim com ela. Sua sogra pergunta se ele tem algum outro plano alternativo. O Prota diz que tem 3 contramedidas. O Lorde irritado falando que é mais fácil falar, e eles têm um grão-mestre com eles. O Prota puxando um livro, fala para ele não se preocupar, pegar essa técnica de alto nível e pílulas para cultivar com isso. Pode ter resultados incríveis. O Lorde fica perguntando técnica de alto nível. O Prota diz que sim, e pode deixar as outras contramedidas com ele. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo para uma segunda parte. Fusca, fui!